existem perguntas que foram feitas durante as civilizações, certo? E muitas dessas perguntas foram respondidas. Tanto que nós chegamos onde chegamos, ok? São tarefas que a humanidade realiza para a sua própria evolução, tá? E atualmente tem uma pergunta muito importante. Uma pergunta que poderia mudar tudo. Uma pergunta que traria a consciência política novamente para este povo. Se é que algum dia teve, certo? E eu acho que a pergunta mais importante atualmente a ser feita é: por que que parece que tudo está pior do que era? Mesmo com essa nova consciência política de direita conservadora. Por que que essa pergunta precisa de respostas? Porque não muito tempo atrás, ali no período do Bolsonaro, parte da população começou a dizer: nossa, como está tudo claro. Agora eu consigo enxergar além dessa névoa preta, né? Dessa névoa negra que impedia o cidadão de enxergar as coisas como ela realmente é, certo? Então a gente passou a jogar a culpa nas novelas, no telejornal, na mídia tradicional, né? Eu costumava dizer nessa época que nós estávamos sob o efeito de um sonífero que a mídia nos dava em doses homeopáticas. Eu falava isso. E aí, quando o Bolsonaro surgiu, eu falei assim: estou livre, agora a gente conserta esse país. Todos nós acreditávamos que essa parcela da população brasileira, esses milhões de pessoas que um dia apoiaram o Bolsonaro, votaram no Bolsonaro, estavam acreditando que fazia parte de um novo conceito político, né? Novo para nós brasileiros, né? Porque a gente não ligava para a política. Então essa pergunta, ela é muito importante. Então se a gente teve esse banho de lucidez naquele momento, por que que parece que tudo está pior do que era antes, né? Mesmo com essa nova consciência política de direita conservadora, né? Então, já que o brasileiro acordou, por que que os corruptos e corruptores estão fazendo essa festa? Uma festa jamais vista na política brasileira. Privilégios, super salários, gastos astronômicos com coisas banais. Nunca é para a melhoria da sociedade, para melhorar a vida do cidadão. Então essa pergunta, ela é muito importante. Ela precisa de respostas. E a gente não pode simplesmente aceitar aquela máxima que a culpa é do próprio eleitor. Realmente é. Mas a gente precisa contextualizar essa resposta, essa máxima. Que eu sei que é nossa culpa, é óbvio que eu sei. Mas por que que chegamos onde chegamos se, dessa vez, a maioria dos brasileiros estão lúcidos, né? Será que estão lúcidos mesmo? Então, para responder, eu fiz uma linha de pensamento, certo? E eu começo dizendo que
está pior porque o povo virou fã e esqueceu de ser cidadão, né? Então, em vez de cobrar o político, o povo passa a defender político como se fosse uma torcida de futebol, né? Ou como se ele estivesse torcendo para um ídolo de reality show, né? A pessoa ela não analisa mais, não questiona, só repete o que o personagem fala. Isso trava o pensamento, porque não se pode melhorar nada quando você tem a certeza que o seu mito nunca erra. É isso, né? Então, quando você começa a dar respostas para justificar todo o erro como perseguição do sistema, você já era. Você já era. Fim. Virou um zumbi. E se você ainda tem um pouco de cérebro, de senso, de coerência, você vai perceber que todo mundo que se declara militante, ativista, bolsonarista, esquerdista, né? Em vez dele ter opinião própria, ele foi ensinado a desconfiar de quem sempre tentou ajudar, né? Ou quem sempre trabalhou para evoluir a humanidade. Então, a ciência virou inimiga, a imprensa mentirosa, a escola doutrinadora, a justiça perseguidora. Tudo 100% virou inimigo. E não há sequer uma única exceção, né? Agora, quem fala a verdade é quem está dizendo o que você quer ouvir, né? A verdade agora é um alimento cultivado para sustentar uma bolha específica. Você está entendendo o que eu estou te dizendo, né? Quando a gente botou a culpa na mídia tradicional, que sempre nos ofereceu, né, nos manteve nesse sonífero, a gente passou a criar canais próprios para dizer tudo aquilo que a gente quer ouvir, né? Então essa parcela significativa da população, ela não aceita ouvir nada contrário àquilo que ela foi ensinado a acreditar, né? Qual que foi o resultado disso? O brasileiro ele perdeu as pontes que ajudavam a pensar. Ele ficou só com a internet, com o grupo do WhatsApp e aqueles vídeos de 15 segundos sem qualquer tipo de contexto, né? Esse vídeo dinâmico que parece que te dá uma injeção de adrenalina e você passa a levar isso como o alicerce da verdade. Então, quanto menos pontes, mais fácil de manipular, né? Vivemos uma teoria da conspiração em um looping eterno. E isso só beneficia quem se agarrou à ideia de que não deveria estar fora do poder. Você tá me entendendo? Né? Você foi adestrado. Agora o povo está adestrado a sentir no lugar de pensar, né? Então, basicamente, nós brasileiros retrocedemos pelo menos 2 décadas nessa questão da crítica política, né?
Parece que a gente voltou lá naquela época do Lula 1, quando todo brasileiro passou a achar que receber o direito de entrar num financiamento era sinal de dignidade. Mal ele sabia que anos depois ele ia estar falido, sem carro, sem casa e pior, sem emprego e renda para comer, né? É isso daí. Então nós retrocedemos pelo menos 20 anos no quesito de crítica política, né? As pessoas voltaram a seguir o personagem que emociona, não quem propõe ou quem entrega, certo? Se o político chora, reza, grita, fala bonito, ele vira o seu herói, né? Não foi assim que aconteceu tudo? E não importa se ele tá mentindo, roubando, errando ou te conduzindo ao erro, né? O povo tá ignorando a realidade para se manter em um estado vegetativo, né? Em uma viagem psicodélica, melancólica. Ele se nega a enxergar a verdade. Em resumo, o Brasil ele tá pior porque ele virou um afeto, né? Ele virou um palco de afeto, né? Muita emoção, pouca cobrança, muita idolatria, pouca política de verdade, né? E esse buraco foi cavado pelos mesmos líderes, ídolos, mitos que preferiram criar devotos em vez de formar cidadãos, né? Com pensamentos próprios, cidadãos lúcidos para enxergar quem realmente estava do lado do povo, né? E isso é muito perigoso, porque a ressaca vai vir cedo ou tarde. E quando ela chegar, o povo que deveria estar motivado pela mudança, ele vai cair novamente em um limbo de descrédito, sabe? Ah, foda-se, eu não quero saber mais de política. É tudo ladrão mesmo. E novamente, mais uma vez, nunca vamos ter a oportunidade de consertar o nosso país, né? Aí se perde mais uma geração para vir outra geração e acreditar em outros salvadores da pátria com discursos politiqueiros, né? Com discursos populistas, onde resolver questões complexas não precisam mais de provas. É só frase de efeito, palavra de ordem, né? É simples, só basta ter vontade política. E sucessivamente, e já era. Ou seja, a classe dominante sempre será a classe política, porque você se nega a viver na realidade, né? Novamente aquilo que eu falei. O povo está ignorando a realidade para se manter em uma viagem psicodélica, melancólica,